Boa noite, paz, esteja convosco. Voltei para o quarto elo da nossa semana de oração. Uma semana abençoada para mim e para você, qual nós vamos estar aqui aliançados nesse propósito de oração, buscando pela palavra, pelo conhecimento, pela bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar nesta noite a viver a glória daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A palavra vem sendo hoje para mim, para você, para que a gente possa preparar o nosso intelecto, para que a nossa mente esteja renovada, que a nossa mente seja a mente de Cristo nesta noite, para que a gente possa passar por essa transformação, por essa metanoia espiritual, de mudanças de pensamento, de quebra de paradigmas, que a gente possa nessa noite romper elos, flagelos, correntes, que nós possamos romper o teto de bronze e que nós possamos nessa madrugada sermos cheios da graça, do poder, da unção de Deus sobre as nossas vidas. Essa noite é uma noite abençoada para nossas vidas, que desde já a graça e o poder de Deus esteja sobre nós, que esse quarto elo de campanha seja uma noite abençoada para mim e para você, que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida, que é a graça, que é o poder de Deus sobre cada um de nós. Compartilha muito essa live, manda aviãozinho para quem está no Instagram, para seus amigos, para suas amigas que precisam de uma palavra nessa noite. E você que está aqui no Facebook, compartilha nos grupos para que você alcance outras vidas e outras pessoas também venham receber essa palavra nesta noite, amém? Hoje nós vamos estar consagrando sal grosso, tá? Esse sal grosso aqui. Ah, pastora, para que é o sal? Eu não sei. Olha, deixa eu falar para você. Desde quando a gente começou a live, há 4 anos atrás, nós temos consagrado os 4 elementos. O sal grosso, o suco de uva, o óleo da unção. A gente consagra a água também, né? E o pão. Então, hoje nós vamos estar consagrando o sal, para que esse sal que limpa, que purifica o ambiente, seja colocado nas portas, debaixo das camas, para tomar banho, para fazer o alimento. Eu não sei aonde Deus vai direcionar você, mas que nessa noite nós possamos com a unção do sal de quebra de maldição, para que ele venha limpar, purificar o ambiente, amém? Deixa eu ver já quem está conosco aqui. Está conosco a pastora Divalda. Deus abençoe sua vida, pastora Divalda. Está conosco a Suzane Gomes, a Karine Leitão lá em Fortaleza. Deixa eu ver quem mais está por aqui conosco. Vai dando glória aí. É noite de vitória, é noite de conquista para nossas vidas. Eu sei que Deus tem um projeto para mim e para você. Senão nós não estaríamos aqui, né? Nessa noite, compartilhando da palavra, sendo abençoado por Ele, por uma palavra de bênção sobre as nossas vidas. Está já conosco o seu Nesildo, Salomão, que foi o primeiro que entrou hoje, né, Salomão, para a glória de Deus. A Érica Casanova também já vi por aqui. Dona Edi Seabra, a pastora Dona Edi, né, pastora Edi, que Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente. A Olga também, pastora Olga, está conosco. Deus abençoe a sua vida. Mas hoje nós vamos ter um momento muito bom aqui na presença de Deus, que é falar sobre agora a glória futura, daquilo que Deus preparou para nós. Amados, também, amiga, parece, saudade. Você faz muita falta, viu? Nos domingos, venha nos visitar. Amém? Deixa eu falar para você. Hoje, quando eu orava pela madrugada de hoje, né? O Senhor falava comigo através dessa palavra que a glória futura, o que Deus preparou para nós. E é sobre isso que eu quero falar, conversar com você nessa noite, trazer entendimento e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua viagem, Olga, que aonde você estiver indo, que essa estrada que você está indo agora, Deus esteja no controle, na frente, guardando, te abençoando e trazendo bênçãos para a tua vida. Você é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu aprendi a amar no tempo que trabalhamos juntas, pela sua simplicidade, pela sua humildade. E essa pessoa maravilhosa que você é, continue sendo essa pessoa assim,
que é uma pessoa que eu digo que não é humilde só de coração, mas que é uma pessoa que transmite essa humildade que você tem diante de tudo que você é. Que Deus abençoe a tua viagem, abençoe o Breno. A pastora Fátima Lira está conosco também. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco, amém? Hoje eu estava falando do sal grosso. Eu vou sortear esse sal grosso também, tá? Ou então vou entregar para alguém. Não vou fazer sorteio até o final da live. Eu vou pedir a direção do Espírito Santo. Quem está precisando desse sal para limpar, purificar, tomar um banho, ungir a sua casa, amém? Desde já, Deus te abençoe. Compartilha muito. Manda aviãozinho. Amanhã eu vou estar sorteando essa Bíblia aqui, né? Para quem está compartilhando, para quem está apertando o coraçãozinho, para quem está enviando aviãozinho, para quem está compartilhando nos grupos. Eu quero amanhã abençoar a tua vida com essa Bíblia. Pastora, eu já tenho Bíblia. Não tem problema. Você presenteia alguém que não tem, amém? Tá conosco já a Lucileia Pamplona, a Suzane Gomes. Que Deus abençoe. Olha, que delícia, né? Pena que aqui em casa a gente divide, né? Então, não comi sozinha os alfajor, para quem estava preocupada aí que eu ia comer muito alfajor. Aí a gente dividiu aqui em casa, mas como sempre, ó, uma delícia. Deus te abençoe, Suzane. Deus abençoe a pastora Edith também. Amém? Mas vamos orar, que hoje eu não posso me estender até no meu limite de 1h10, porque amanhã eu tenho que acordar muito cedo. A gente tem culto desde de 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas e às 18 horas para a glória de Deus. Então amanhã é um dia também bem intenso, como é a quinta-feira também. Então não pense que quando eu sento aqui eu tô 100%, eu já tô assim com as forças renovadas, porque Deus renova e a misericórdia dele é boa sobre as nossas vidas e o compromisso nos faz honrar aquilo que Deus tem colocado e nos proporcionado a fazer para a sua glória, amém? Mas vamos orar? Eu não sei como foi o teu dia, não sei como está sendo a tua semana. Eu sei que o Salomão recebeu vitória, ele deu o testemunho dele ontem aqui, que aquilo que foi o que o Espírito Santo de Deus falou para ele no elo passado, né, através da palavra de conhecimento, de revelação, aconteceu e isso nos alegra. Saber que tudo que está sendo falado, dito aqui, tem sido direcionado pelo Espírito Santo e por isso eles têm acontecido nas nossas vidas. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Coloque a mão sobre a altura do teu coração, fecha teus olhos, fala com Deus nesse momento. Apresenta para Deus a tua petição nessa noite. Fala com Deus e pede para o Senhor direcionar, te abençoar, para que o Espírito de Deus venha te trazer a paz, a alegria, a harmonia, que o Espírito do Senhor venha trazer as bênçãos dos céus e da terra para tua casa, para o teu lar, para tua família, e tudo aquilo que tu fores fazer, tudo aquilo que o Espírito de Deus te direcionar, você venha ser bem-sucedido e que a graça do Senhor venha resplandecer sobre as nossas vidas. Fala conosco, Deus, por meio da tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que tu queres nos falar nessa noite, aquilo que tu preparou, Senhor, como palavra, como alimento para o nosso espírito nesta madrugada. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, nos abençoa, nos santifica e nos purifica pela tua verdade. E que a glória, Senhor, futura, a glória que virá, que o Senhor preparou para nós possamos desfrutar e receber da parte de Deus sobre as nossas vidas. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga eu recebo. Aquele que crê já toma posse e declara que a glória futura que está por vir, o Senhor já preparou, amém? Declara que tudo que você precisa, o Senhor já preparou para a tua vida, amém? Eu costumo dizer que essa frase ela é muito forte, porque num momento muito difícil da minha vida, que eu estava passando por problemas financeiros, problemas de estabilidade mesmo, que a gente estava passando um momento de transição aqui em casa, eu orando, o Senhor me deu essa frase: filha, tudo o que você precisa, eu já preparei alguém
para te entregar. Tudo que você precisa, já entreguei para alguém te entregar. Tudo que você precisa, eu quero te dizer nesta noite, Deus já entregou para alguém te entregar. Então não temas, porque tudo que o Senhor já preparou para você vai acontecer na minha vida e na tua vida, amém? Então já declara isso, tudo que eu preciso, o Senhor já preparou. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o Senhor quer falar conosco hoje. Ele falou comigo já, me entregou essa mensagem e eu quero compartilhar com você aquilo que é de Deus para minha vida e para a tua vida, amém? E o que nós vamos conversar hoje é sobre a glória do futuro, a glória futura, né? O que Deus preparou para nós. Deus já preparou algo tão incrível para a nossa vida, que tudo que você precisa, Deus já preparou para você, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vem dizendo assim a palavra de Deus, amém? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Dá um glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Que eu diminua, Senhor, e tu cresça. E a tua palavra venha a ser pregada, ministrada para a glória de Deus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amados, essa palavra aqui, quando o Senhor nos entrega nesta noite, que Ele vem falando assim está escrito, que nem olhos viram, né? Eu quero falar para você que nenhum olho viu aquilo que Deus tem preparado para você. E nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor, né? Aquilo nem ouvidos jamais ouviram e penetrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o quê? Que o amam. Entenda que o que Deus tem para você é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que ninguém pode sondar, ouvir ou até mesmo penetrar no coração humano aquilo que Deus já preparou para minha vida e para a tua vida. O que Deus tem para você é extraordinário. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano penetrou ainda aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E você? Você ama a Deus? Você já entregou a sua vida para Ele? Você já reconheceu Ele como Senhor e Salvador? Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e Deus como teu Pai? Entenda que quando a palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, 9, que é a mensagem dessa noite para a minha vida e para a tua vida, vem dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano penetrou aquilo que Deus tem preparado para nós. Entenda que esse versículo, ele nos dá uma revelação. Ele traz uma revelação poderosa da verdade de Deus, da palavra profunda de Deus, das promessas de Deus que Ele tem para a nossa vida. Ou seja, quando Ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que coração humano não sondou, Ele está dando uma verdade para mim e para você tão profunda, das promessas que estão sendo liberadas para a minha vida e para a tua vida, mas as promessas que estão sendo liberadas para aqueles que amam a Deus, para aqueles o quê? Que amam a Deus. Ele preparou, amados, Ele preparou coisas maravilhosas que vão além da nossa imaginação para aqueles que amam a Deus. Ele preparou algo que vai além, vai muito além daquilo que eu e você possamos imaginar. Talvez você esteja imaginando uma casinha, Deus já está imaginando uma muito melhor para você. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, quando Deus ele traz a revelação dessa palavra, Ele vem dizendo para nós que é uma promessa maravilhosa, que nossa imaginação não tem a capacidade de imaginar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, para a glória do nome
dele, para a grandeza do nome dele, para que o nome dele venha a ser abençoado. O que Deus tem para nós, diga o que Deus tem para nós, o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem coração humano, nem mente, nem pensamento, a nossa imaginação não seria capaz de pensar e imaginar aquilo que Deus preparou como bênção, para que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida. Deus, ele tem reservado para nós que são incompreensíveis para a mente humana. Olha só, o que Deus tem reservado para nós, a nossa imaginação não tem a capacidade de imaginar, porque o que Deus tem reservado para nós vai além da nossa compreensão, e por isso a incompreensão da mente humana não consegue capacitar, não é capacitada para ver e imaginar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, para aqueles que o amam. Dá um glória a Deus, porque Deus tem algo novo, tem coisa nova preparada para mim e para você. Entenda que quando Jesus voltou para o Pai, o que foi que ele disse? Eu irei para o Pai, mas eu irei preparar moradas. E quando estiverem prontas, o Senhor vem nos buscar. Então ele tem preparado algo incrível para mim e para você, que o nosso intelecto, a nossa imaginação, ela não tem a capacidade, a compreensão, porque somos incompreensíveis diante da grandeza, da glória de Deus, daquilo que ele tem preparado para nós. Por isso a palavra nessa noite vem dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração humano penetrou ainda aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então, o que Deus tem preparado para mim e para você é uma promessa, é uma esperança, e é algo muito maior do que a nossa mente, o nosso intelecto possa imaginar, porque ainda não sondamos e não temos essa capacidade ainda de imaginar a grandeza daquilo que Deus quer nos entregar nessa noite. Esse texto que nós lemos também, ele explora essa promessa, uma promessa de Deus para nos inspirar a viver a esperança da fé. Ou seja, quando Deus nos dá essa promessa, ele vem nos trazendo com tudo isso a inspiração. Para quê? Para que a gente tenha a esperança, para que a gente tenha a fé, para a gente antecipar, para que a gente possa viver as maravilhas daquilo que ele já preparou para mim e para você. Ou seja, tem uma promessa que nos inspira a ter a esperança, e uma esperança que é movida pela fé. O que Romanos diz? Que a tribulação, ela gera a perseverança, e a perseverança gera a esperança. Ou seja, para que nós venhamos viver a promessa daquilo que está preparado para nós, mesmo que venhamos passar lutas, tribulações, dificuldades, nós temos que nos manter firmes na fé e esperar para vivermos aquilo que Deus foi preparar para cada um de nós. Dá para te dar um glória a Deus, porque louvado e exaltado seja o nome do Senhor por todo sempre. Amados, a grandeza das promessas de Deus, elas têm propriedade, elas têm certeza e veracidade para cada um de nós. Até porque quando fala da grandeza das promessas de Deus, que ele tem preparado para cada um de nós, a palavra em Jeremias 29, versículo 11, vem nos afirmando isso. Quando o próprio Deus fala, pois eu sei os planos que eu tenho para vós, eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, a fim de dar o que vos desejais. Olha só, quando fala da promessa, da esperança, da fé, que olhos não viram, ouvidos não viram, olha o que a palavra vem dizendo por meio dessa promessa para a minha vida e para a tua vida. Quando ele vem falando que, pois é ele que sabe os planos que ele tem para nós, pensamentos de fazer o bem, não de fazer o mal, porque o que o Senhor tem para mim e para você são coisas inimagináveis que a nossa mente não tem a capacidade de imaginar. Ou seja, é o plano dele é de fazer o bem, o plano do Senhor é de fazer o bem, não de fazer o mal, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de fazer mal, para nos dar aquilo que o quê?
desejarmos. Dá um glória a Deus, porque o Senhor hoje veio com o céu aberto para mim e para você. Pede o que deseja o teu coração. Apresenta para Deus os teus sonhos, os teus projetos agora. Porque Ele está falando para você que os planos de Deus fazem parte da história sua com Ele. E que Ele está dizendo que os planos dele é de fazer o bem, não o mal. O assim diz o Senhor para te pedir tudo aquilo que desejares. E qual é o teu desejo? O que é que almeja o teu coração nessa noite? Qual é o teu pensamento diante de Deus? Porque as promessas de Deus, elas são tão maravilhosas, elas são tão grandes, que elas estão preparadas já para nós. Porque não foi isso que lemos? Que nem mente, nem olhos, nem ouvidos, nem coração pode imaginar aquilo que Deus preparou para nós, para aqueles que amam a Deus. Entenda que é muito além do que podemos imaginar, é muito além do que podemos compreender. Ele tem planos para nós, e o que Deus tem para nós, o que Deus já tem preparado para nós, são as promessas. A glória dele vai se manifestar sobre a nossa vida, porque Deus tem preparado para mim, para você, bênçãos insondáveis. Deus, ele tem preparado para mim e para você, criado em nós a expectativa que nos leva a refletirmos ao amor, à grandeza, à generosidade de Deus sobre tudo aquilo que Ele já tem para mim e para você, amém? Então dá um glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o livro de Efésios, logo depois de Gálatas, né? Para a gente entender o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite, de tudo isso que está sendo falado. Porque lá no livro de Efésios, capítulo 3, tá? Capítulo 3 de Efésios, versículo 20, vem dizendo a palavra do Senhor assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensarmos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, olha só a promessa de Deus sendo relatada, revelada, da grandeza daquilo que Deus já preparou para a nossa vida. Ora, aquele que poderosamente, né, pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder e a sua glória na que ele opera. Então, igreja, o Senhor hoje traz promessas para a nossa vida. O Senhor vem dizendo: filha, não é em vão que você está aqui. Você não está aqui por acaso, mas você está aqui porque Deus tem uma promessa para a tua vida. E isso te traz a esperança, a expectativa da fé de viver aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. Dá um glória a Deus, porque Deus tem algo muito grande, poderoso, preparado para mim e para ti. Entenda isso nessa noite. O que Deus tem preparado para nós, amados, nos encoraja a viver a esperança e confiar no Senhor, naquilo que Ele tem para mim e para você. Porque o que Ele fala no Salmo 37? Entrega, confia, descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, quando nós estamos recebendo uma palavra dessa, a qual nos dá a expectativa, a esperança para desfrutarmos e vivermos aquilo que Ele tem preparado, essa palavra nos encoraja a vivermos a bênção de Deus, a reconhecer que Deus tem um plano extraordinário para nós, para a nossa vida, e nós somos motivados a buscar a sua vontade para que a gente possa viver de maneira digna aquilo que Ele já preparou para mim e para você. É o que Ele já preparou, é como Ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 18, essa esperança nos dá força. Essa esperança nos dá força para que nós venhamos perseverar, para que nós venhamos enfrentar as dificuldades, sabendo que algo maravilhoso nos aguarda, porque Deus já preparou
para nós. Dá uma glória a Deus. Então declara: Deus já preparou para mim, Deus já me abençoou, Deus já entregou a esperança. E só um momento, a glória dele e a manifestação do poder dele sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Então entenda que quando o Senhor fala para nós que a glória futura do que ele tem para nós já está preparado, então descansa. Descansa no Senhor, porque é o próprio Deus falando contigo para aqueles que me amam. Então, se você ama a Deus, tudo que você precisa, o Senhor já te preparou. Tem alguém vai entregar, vai te abençoar, mas ele já preparou para você. E quando nós falamos da glória de Deus, daquilo que ele já preparou para nós, a incompreensibilidade das bênçãos futuras, né? Às vezes nós não compreendemos, nós somos incompreensíveis mesmo, porque não queremos esperar no tempo de Deus, não queremos que seja do jeito de Deus. Mas, amados, Deus sabe sempre o que é melhor para mim e para você. A gente está aqui, Deus está lá na frente, já preparou o caminho para ti. É como diz a mamãe, né? Quando a gente aprontava, tu tá no... Ai, meu Deus, das castanhas do caju, como é? Tu tá no caju, eu já vim das castanhas, uma coisa assim. Ou seja, Deus já preparou esse caminho para mim e para você. Deus já preparou, só basta a gente confiar, esperar no Senhor, naquilo que está por vir, naquilo que está preparado para nós. E aí as bênçãos futuras, as bênçãos o quê? Futura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nós lemos, ele vem falando para nós como está escrito: o que olhos não viram, que nem ouvidos ouviram, e não penetrou, né, em coração humano, aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Então entenda que as bênçãos de Deus, elas estão preparadas para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles que estão em Deus. Vai exceder, vai além da nossa capacidade de compreender, de ter a compreensão, o intelecto, de imaginar, porque é imaginável. Nós não conseguimos nem imaginar aquilo que Deus já tem preparado para nós, e que nós venhamos ultrapassar muitas vezes o limite da nossa percepção humana, da nossa imaginação. Nem a nossa imaginação tem a capacidade de pensar ou sequer imaginar a grandeza do que Deus já preparou para mim, para você. Tu crê? Eu não sei, eu só sei que ele preparou. Então, se foi Deus que preparou, é como ele disse em Jeremias, é ele que sabe os planos que ele tem para nós. O plano dele é de fazer o bem, não de fazer o mal. E é ele, a gente ainda vai mais além. Tudo aquilo que tu pedires vos será dado. E o que é que você está pedindo nessa noite? O que você quer que o Senhor venha te fazer? Eu não me canso de falar aqui do cego Bartimeu, lá em Lucas 40, no 10, 40, quando a palavra de Deus vem dizendo que o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? É o Senhor também te perguntando nesta noite, qual é a bênção? O que tu estás batendo que você vai abrir a porta? Aquilo que você vos imaginou na tua mente, no teu pensamento, coloca para Deus agora, para que a glória dele, para que a expectativa que você está tendo nele, para que a fé que você tem nele, que a esperança que você está tendo nele, venha se concretizar, venha se realizar na nossa vida. Agora, é claro, amados, que Deus, ele nos testa, não é verdade? Deus, ele primeiro vai nos testar para que sejamos aprovados. E quando nós queremos receber grandes bênçãos, quando Deus tem algo muito maior preparado para nós, ele vai nos testar, ele vai nos colocar no vale, vai nos colocar em momentos ali que a gente venha estar firmado em Cristo, sem murmurar, sem reclamar, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, para que Deus te entregue também aquilo que ele tem preparado para vós, aquilo que ele já preparou para mim e para você, amado, nós precisamos ser aprovados por ele. Deus não levanta homens e mulheres segundo o seu coração no paraíso, nem no oásis. Deus, ele vai levantar homens e mulheres no vale, no deserto, na tribulação, na perseguição, na dor. É assim que Deus levanta homens e mulheres segundo o seu coração. Suporte o processo.
para que você viva o seu propósito, para que você desfrute daquilo que Deus foi preparar para você. Aquilo que ninguém com coração humano sondou, porque o nosso intelecto, a nossa incapacidade intelecto ainda não tem a capacidade nem de imaginar de tão grande da grandeza, da glória, daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Amados, a nossa fé, ela é fortalecida pela esperança das promessas divinas. Se não fossem as promessas de Deus, nós não teríamos fé. Então a nossa fé, ela é fortalecida pelas esperanças das promessas divinas que o Senhor tem para nós. Por isso nós temos fé. Fé para ser salvo, fé para ter a vida eterna, a fé que nos motiva a viver essa expectativa e ter a esperança de viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Quando o Senhor disse que Ele iria para o Pai, queria preparar a morada para nós, eu fico imaginando, e a minha mente não tem a capacidade, como nós lemos aqui na palavra, de imaginar e sondar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas a fé que nós temos, que depositamos, que nos dá essa expectativa, que nos fortalece para que a gente venha perseverar, para que a gente possa desfrutar da promessa de Deus sobre a minha e a tua vida. Quantos crê nessa palavra? Quantos crê que Deus, nessa madrugada, Ele está entregando para você aquilo que Ele foi preparar, aquilo que Ele tem preparado para você? E olha, não é qualquer um que preparou, é o próprio Deus. Eu não estou falando de o cara preparar algo e dar para você. Eu não estou falando algo que a Glauciane preparou e me abençoou. Não, eu estou falando de algo que Deus preparou para você. Que Deus preparou. Se uma mãe mal, um pai mal, sabe dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Deus que está no céu, que é dono de toda a riqueza, de toda a glória, e foi o nosso Criador. Nós somos a imagem e semelhança dele. Ele nos formou, era o projeto, o sonho dele. Então, amado, o que ele tem para mim e para você vai além da nossa capacidade humana de pensar e imaginar a bênção que está preparada para nós. Por isso, a fé, a esperança nos faz vivermos a expectativa das promessas divinas para a nossa vida. Amados, nós vamos vivendo pela expectativa da promessa de Deus para a nossa vida. Porque é isso que nos mantém todos os dias firmes no propósito da promessa que Ele tem para a nossa vida. E qual é a promessa que Deus tem para mim e para você? Você saberia me dizer? Você saberia declarar qual seria a promessa que Deus tem para nós? Eu creio que a maior promessa que Deus tem para minha casa, para tua casa, para tua família, é o projeto da salvação, da vida eterna. Porque nesse mundo aqui tudo é passageiro. Nós não iremos levar nada, a não ser a grandeza da glória de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente vive a expectativa das promessas de Deus, a palavra vem dizendo, pois, que nos leva a vivermos momentaneamente a expectativa, a esperança de vivermos e desfrutarmos das promessas. Mas quando a gente não crê na promessa, na palavra, isso nos leva a tribulações e produz algo sobre a nossa vida que não é bom. Por isso nós temos que crer, acreditar, confiar e tomar posse da promessa de Deus para a nossa vida e viver com a expectativa da promessa daquilo que Ele tem preparado para nós. Nós temos que nos manter firme nessa fé, perseverar, essa é a palavra, perseverar e nos mantermos resilientes para que a gente desfrute daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, mesmo no meio, né? Mesmo no meio de dificuldade, de lutas, não te preocupa, porque Deus tem preparado para mim, para você, algo muito melhor. Ele já preparou e nós vamos conseguir desfrutar
daquilo que Ele já preparou. Para isso, nós vamos conseguir ser aprovados por Ele, para que nós venhamos desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Ah, pastor, o que Deus preparou para nós? Eu não sei te dizer. Porque o texto que lemos diz que nem olhos viram, né? Ninguém viu, nem um ouvido ouviu, e nem um coração humano sondou aquilo que Deus tem preparado para você. E você, está preparado? Está preparada para viver essa grandeza de Deus? Você está preparado para a vida eterna, para a glória da bênção da vida eterna com Ele? Entenda que a palavra vem nos ensinando nessa noite que Deus, Ele cumprirá todas as suas promessas. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumprirá toda a promessa feita a nós. Então eu vou dizer assim, ó, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Então, amados, você vai viver, você vai desfrutar, você vai poder sentir, ver, tocar naquilo que Deus tem preparado para mim, para você. E as promessas de Deus são grandiosas. Diga assim, as promessas de Deus são grandes, são maravilhosas para a nossa vida. Vão além da nossa imaginação. Vão além do quê? Daquilo que eu possa imaginar e pensar. Vai muito além, aquilo aquilo que Deus está te entregando nesta noite. Vai muito além daquilo que você possa imaginar. Então diga que eu recebo aquilo que Deus tem para mim, porque vai além das minhas imaginações, vai além daquilo que eu pedi, vai além daquilo que eu estou pedindo. O que Deus tem para mim, para você é algo muito maior, muito maravilhoso da parte dele, e ele vai cumprir cada uma delas sobre as nossas vidas, porque diga comigo, já está preparado. Deixa isso registrado. Já está preparado. Já está o quê? Preparado. Oh, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele já tem preparado tudo aquilo que eu e você precisamos. O que pode nos manter, o que nós podemos é nos manter confiantes, confiando em Deus, para que nós possamos viver, para que nós possamos desfrutarmos de tudo aquilo que Ele já tem preparado para nós. Você crê nisso? Que a glória do que está por vir já está preparada para a minha vida e para a tua vida. Que essa palavra hoje possa ficar no nosso coração. E quando alguém vier dizer para você, ah, você não tem, você não consegue, não é para você. Ah, não, amado, você vai dizer, não, para. O que Deus tem para mim já está preparado. O que Deus já me entregou, Ele já preparou. Então não te preocupa com o que estão pensando, dizendo, imaginando de você. Não, até mesmo você. Para de imaginar coisas pequenas, porque o que Deus tem para você é insondável, é grande, é maravilhoso. E diga assim comigo, já está preparado, já está pronto para mim e para você. Já está preparado. Olha, deixa eu te dar um exemplo hoje, para a gente quebrar o gelo aqui. Uma pessoa chegou assim para mim hoje, ah, pastora, a senhora vai pro jantar dos namorados, dos casais? Aí eu disse assim, eu olhei para a pessoa assim, né? Aí eu disse, claro que não, né? Porque é para casais e para quem tá namorando. Aí essa pessoa foi e disse assim, ah, pastora, já era para a senhora estar com um varão, já é hora. Deus está preparando. Quando a pessoa disse assim, Deus está preparando, eu disse, não, Deus não está preparando, não. Se Deus tem isso para minha vida ainda, Ele já preparou, porque tudo que eu for viver, o Senhor já preparou. Então diga assim, o Senhor já preparou. Eu não sei qual é o teu sonho, o teu projeto, talvez você também, ai pastora, hoje é dia dos namorados, eu queria estar com namorada. Amiga, te controla.
Espera no Senhor. Não é porque é dia dos namorados que a gente vai ficar deprimido porque você não foi pro jantar dos namorados, né? Tem gente que chegou de lá agora, ó. Estão até falando aqui que estava lá para esse jantar. Mas glória a Deus, são pessoas que são casadas, que vão desfrutar desse momento com o seu esposo, com a sua esposa. Aí eu falei para essa pessoa, não, Deus não está preparando não, Deus já preparou. O Senhor já preparou tudo aquilo que vai acontecer na minha vida e na tua vida, amado. Que negócio é esse que Deus está preparando? Não! Declara, quando você, você não vai, não, Deus já preparou, não, Deus já preparou, já está preparado. Aí eu falei para essa pessoa assim, não é porque dia dos namorados que eu tenho que andar com o namorado, dia de finado eu peguei lá o texto, né, da rede social, se dia dos finados eu não ando com um homem morto do meu lado, dia de finado eu não ando com o finado, dia de índio eu não ando com o índio, por que no dia do namorado nos outros dias, amado, me poupe. Aquilo que Deus tem para mim, para você, já está preparado. Então desfruta naquilo que é do Senhor. Não é porque todo mundo está fazendo, todo mundo tem, que eu vou estar me desesperando pegar aquilo que não está preparado, porque estão preparando uma casinha e uma cilada para você. Tem que ser aquilo que Deus preparou. É aquilo que Deus preparou para você. Não estão preparando não, que estão preparando às vezes é casinha. Eu já vi tanta gente armar para as pessoas se casarem. Porque, não, amado, é Deus. Tem que ser Deus. E é Ele que prepara, porque tudo já está preparado. Então entenda que tudo que você precisa, o Senhor já preparou na nossa vida. Então acalma, quieta o teu coração, é a tua casa, crê. Porque Ele está dizendo que Ele já preparou para aqueles que o amam. É um casamento? Ele pode, Ele já preparou, amado. Porque não tem como Ele preparar um marido para ti agora. Se você já nasceu a tempo, ele tem que nascer pelo menos no teu período, não é isso? Deus já preparou. Tudo que você precisa, o Senhor já preparou. Tudo que você precisa, o Senhor já preparou. Então, recebe essa palavra nessa noite com o teu coração. Recebe que a glória do que está por vir, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração humano sondou, e nem a nossa mente, nosso intelecto tem a capacidade de imaginar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Quantos recebem essa palavra? Quantos tomam posse dessa palavra? Que o que você precisa, Deus já preparou. Eu quero falar para você que Deus tem restaurado, vai restaurar aqui vida emocional nessa noite. Tem pessoas que estão no casamento, tá um fio, tá para acabar, mas Deus vai restaurar, porque Ele preparou para você esse momento. Deus vai restaurar as tuas finanças, porque Ele já preparou para você esse momento. Deus vai restaurar a tua vida, o teu casamento, os teus sonhos, os teus projetos, porque faz parte daquilo que Ele preparou. A palavra vem dizer, antes de nós nascermos, antes de termos forma, quando ainda era uniforme, Deus já havia preparado para mim, para você. Então descansa no Senhor, amado, amada. Não te desespera. Confia em Deus, espera no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É uma casa? Ele é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Jireh, Ele vai prover. Ele tem o recurso da prata e do ouro. É uma cura? Ele é o Jeová Rafa, Ele é o médico dos médicos. E Ele cura, não há doença que Ele não pode curar. Ainda que esteja morto, Ele pode ressuscitar. E amado, Ele é o Jeová Shalom, o Deus da tua bandeira. Ele é o Jeová Nissim, Ele é o El Shaddai. Ele é o Jeová Shalom, a tua paz. Então confia somente nele, porque o que Ele já preparou para você, ninguém vai poder roubar, ninguém vai poder tomar, ninguém vai poder tirar de você, porque diga, o que Ele preparou para mim é meu. Aquilo que Ele preparou, o Senhor vai me entregar e ninguém jamais poderá tirar aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, amém? Às vezes, amados, Deus Ele faz do jeito que Ele quer. Ele usa pessoas para entregar aquilo que Ele tem preparado para nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Jaqueline, me permita. Olha só, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele já tem tudo preparado.
E aí eu vi o nome da minha sobrinha Jaqueline, eu vou falar porque ela é minha sobrinha aqui. Olha só, a gente pensa que foi usado, que a gente... Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, para que os propósitos deles aconteçam na nossa vida. Nós não fazemos porque somos bonzinhos, porque queremos ajudar. Nós fazemos porque é propósito de Deus para que aquilo que ele já preparou para nós aconteça na nossa vida. Eu vou dar o exemplo da Jaqueline. A Jaqueline, Deus me usou várias vezes para falar. Se eu estou mentindo, ela pode dizer que não foi verdade. Eu dou liberdade para ela dizer, mas quantas vezes o Senhor me usou para dizer, Jaqueline, Deus vai te levar para um lugar distante, Deus vai restaurar a tua vida, nesse lugar Deus vai fazer. Você estava aqui várias vezes quando a gente falava de promessa lá anos atrás, quando a gente começou aqui, vocês ouviram a gente falar isso para Jaqueline. Olha só, Jaqueline morava em Bragança, Deus usou alguém para levar Jaqueline lá para Santa Catarina, para quê? Porque o que Deus tinha preparado para Jaqueline estava lá. Ia deixar de acontecer porque ela estava em Bragança e ele estava lá em Santa Catarina? Não, porque Deus preparou essa pessoa para ela lá. E aquilo que ele preparou, ele vai usar pessoas que podem levar você a viver o teu propósito. Então descansa no Senhor, que ainda que esteja lá no Japão, meu irmão, Deus vai fazer acontecer. Eu lembro que eu conheci uma moça que ela foi para um congresso. E nesse congresso, o palestrante era um japonês. Ele não falava nada brasileiro, ele estava falando por intérprete. Agora entenda, essa jovem, ela foi levada para a igreja, uma vida da mãe toda promíscua, uma promiscuidade. A mãe dela era moça assim de programa, vamos dizer assim. E essa moça, filha desta mulher, começou a frequentar a igreja. Olha, o que Deus tem preparado, ninguém vai tirar do teu caminho. Ninguém vai poder deixar de fazer você viver aquilo que ele preparou. E essa moça foi para esse congresso. E nesse congresso, esse palestrante lá do Japão, Deus tinha falado com ele que a mulher dele estava preparada para ele, que ele ia ver, e quando ele visse, o Senhor daria um sinal para ele, e que nesse congresso que ele estaria, lá estava a pessoa que estava preparada para ele. Agora entenda, ela aqui no Pará, o que Deus preparou para ela estava lá no Japão, lá. Não sei nem por que Deus está mandando falar esses testemunhos. Aí o que tinha preparado para ela estava lá no Japão. Deus deixou de cumprir o propósito que ele tinha na vida dela? Não, amados. Quando ele estava pregando, o Senhor deu um sinal para ele. Ele olhou aquela jovem no meio da multidão e ele desceu com o intérprete. Quando acabou a pregação dele, ele foi até ela, falou o que Deus havia falado para ele. Deus confirmou para ela. E sabe onde essa moça está hoje? Ela é esposa desse pastor, hoje ela é pastora lá no Japão. Então, amado, descansa no Senhor, porque aquilo que ele já preparou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano penetrou, sondou, e nem a nossa capacidade, o nosso intelecto tem a imaginação de pensar ou sequer imaginar aquilo que Deus já preparou. Então, descansa no Senhor, não te desespera, não te apavora. Tem tanta gente que quer viver o propósito, não de Deus, mas o seu próprio propósito, porque todo mundo já tem, todo mundo está fazendo, todo mundo faz. Ah, meu irmão, tudo é no tempo do Senhor, não te precipita, espera naquilo que Ele já preparou para você. Essa palavra hoje é para você, essa palavra hoje é para mim. Descansa no Senhor, entrega para Ele e Ele vai cumprir. Eu não sei qual é o propósito dele na tua vida, mas Ele sabe, e Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Tá na sua palavra, tá na palavra do Senhor. Érica, eu continuo dizendo nesta noite que o Senhor está preparando uma casa maior. Eu te vejo numa casa bem maior do que aqui você, do que o apartamento que você tá. Recebe essa palavra, porque Deus é Deus de palavra e Ele já preparou o lugar, a casa que Ele vai te colocar. Recebe, porque Deus mandou te dizer de novo essa palavra nessa noite. Glória a Deus por isso. Deus vai abrir. Jaqueline, eu falei aqui nessa live, quem lembra, que Deus vai abrir a tua madre. Você não me falou nada, eu sei o que aconteceu, eu não quero tocar nesse assunto, porque foi um assunto doloroso para você. Mas Deus está te dizendo que Ele não fechou a tua madre, tá?
e que aquilo que ele te prometeu, o propósito que ele fez para ti já está preparado. Esteja preparada, porque a tua madre, diz o Senhor, ele abre, decanta rabanaia nesta noite, nesta madrugada. Toma posse e recebe essa palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está empregando. Eu vejo, Gisele, Deus dando um escape, sabe? Lá pro teu marido, pro teu marido. Sabe, Gisele? Quando a gente é a coluna de oração dentro da nossa casa, o Senhor mandou te dizer que quando a gente é a coluna de oração de dentro da nossa casa, Gisele, Deus, ele guarda os nossos pela oração do justo. Olha o que Deus está mandando eu te dizer. Que a oração do justo, ela tem os seus efeitos. E o inimigo arma muito, sabe? Do teu marido. Ele arma muito nas finanças dele. Mas o Senhor está dizendo, diz para ela que eu sou o Deus provedor da vida dela. E que a oração dela tem chegado até mim. E a bênção que está sobre a vida dela tem alcançado a casa dela. Olha, o Senhor mandou te dizer que a tua oração, ela tem tido efeito e tem quebrado muitas ciladas do diabo na tua casa, na vida do teu marido. Até mesmo, ele mandou te dizer, falei de finanças, mas até mesmo no teu casamento. Muitas vezes, o lugar de trabalho dele é propício para muitas coisas e você sabe disso. Mas o Senhor não permite chegarem perto. O Senhor não permite virem roubar aquilo que é. Tu tá entendendo? Tu tá pegando a visão? Porque tem coisas que a gente tem que falar assim para não expor. Mas o Senhor tá dizendo, ele tá mandando eu falar que as tuas orações têm feito o Senhor guardar esse homem até mesmo de ciladas que o diabo tem armado para acabar com o teu casamento, para te separar dele. Mas olha só, quando tem um joelho no chão, quando tem oração, glória a Deus por isso, o Senhor, ele tem compromisso com aquele que ora. E aquele que ora é a coluna, é a cobertura do marido. Sabe aquele versículo que diz a mulher é a coroa do marido? Pois é. Deus faz ele lembrar, olha, Gisele, tu é tão querida por Deus, tu é tão amada do Senhor, porque tem gente que chega perto, tem gente que se lança, tem gente que se oferece para esse homem, mas sabe, o versículo que tá, a mulher a coroa do marido, pois é. A coroa tu é tão pesada na cabeça dele que todas as vezes que ele quer olhar, ele tem que se posicionar para a coroa não cair. Então descansa no Senhor, porque o Senhor está mandando eu te dizer isso nesta noite, que ele tem guardado aquilo que é teu, porque ele que preparou para você. Então, minha querida, descansa no Senhor, porque o Senhor tem guardado. E ele não só tem guardado do que eu acabei de citar, mas o Senhor, pela tua oração, ele tem livrado este homem de muitas ciladas, de muitos dardos na vida financeira dele. Toma posse, recebe essa palavra em nome de Jesus. Valéria, o Senhor te diz nessa noite também que ele está entrando com uma provisão muito grande dentro da tua casa. E que ele entregou um ministério muito precioso nas mãos do casal. E eu sinto como se o Marcos muitas vezes tivesse entristecido, porque é assim que o Senhor tem me mostrado. Como se ele tivesse sufocado e frustrado. E isso faz ele ficar nessa situação e fechar portas para ele. Diz para ele hoje ou amanhã, não sei se ele está dormindo, mas diz para ele fazer um propósito, diz, isso é muito sério, Valéria, porque eu vejo como tetos de bronze, eu vejo como portas de bronze e cadeados, principalmente na área profissional dele, tá? E financeira. Mas o Senhor está dizendo, diz para ela, porque ele também é meu servo,
me buscar como eu me buscava, orar como orava, tirar a incredulidade que a frustração muitas vezes tem deixado, e para ele restaurar, porque vai ser necessário restaurar o posicionamento dele espiritual, é para ele fazer um propósito. Preste atenção no que o Senhor está falando. Para o Marcos fazer um propósito de 7 dias. 7 dias de jejum. Não sei o tempo e a hora, o que for necessário ele suportar, que não seja esforço, mas que ele venha fazer com amor. 7 dias. E o Senhor está entregando para ele o Salmo 130. Eu não sei nem o que está escrito no Salmo 130. Mas o Senhor está dizendo Salmo 130 durante 7 dias, jejum, oração e leitura. Jejum, oração e leitura. E para ele entregar toda meia-noite esse propósito para Deus quebrar ferrolhos, para Deus abrir portas, para Deus tirar um teto de bronze, porque às vezes, Valéria, uma simples palavra fecha o céu. E aí fica que nem Daniel, né? Que foi preciso vir um anjo do Senhor para que a bênção seja liberada e o teto seja quebrado. Então, 7 dias, possível um jejum, oração e o Salmo 130. Entrega ao Senhor para ele nesta noite. Salvo até marcar porque eu vou ler, né? Que eu nunca tenha lido, mas a gente não tem memorizado, né? Então ele entrega para ele o Salmo 130 das profundezas. Meu Deus, das profundezas clama ao Senhor, das profundezas clama ao Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos, a minha súplica. É bom que é um salmo pequeno. E se observares, Senhor, a iniquidades que o Senhor substituirá. Contigo, porém, está um perdão para aqueles que temem. Tá aqui, eu não vou mais nem ler, já deu para lembrar qual é. Então, faça esse propósito, diga para o Marcos fazer, tá? Se ele ainda me vê como a professora dele, pessoa que tem a autoridade nessa noite, vinda de Deus, para entregar isso para ele, que ele receba e tomar posse, amém? Glória a Deus. Mas vamos finalizar, vamos orar, consagrar o sal, tá? Esse sal aqui é para quebra de maldições, olho gordo, inveja, macumba, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Vamos consagrar para Deus quebrar tudo, amém? Amanhã eu vou estar sorteando a Bíblia. Hoje eu tenho esquecido de orar aqui na live, na caixinha de oração, mas ela tá aqui, o teu nome, o teu pedido. Eu tô orando, apresentando a Deus no meu momento de oração também, tá? Amanhã eu vou estar sorteando a Bíblia e amanhã nós vamos consagrar os pães, tá? Por que os pães? Porque a primeira pregação dessa live foi Jesus multiplicou os pães e os peixes e sobraram 12 cestos, um cesto para cada mês, ou seja, cada mês a gente ora pela provisão mensal das bênçãos de Deus sobre a nossa casa, que não venha faltar. Amém? Quem será que eu vou dar esse sal aqui? Para quem o Senhor colocar no meu coração, quem o Espírito Santo falar aqui no meu coração para entregar esse sal, eu vou estar entregando. Amém? Vamos consagrar esse sal. Você preparou o seu sal? Você preparou a sua porção de sal? Eu falei para você deixar um pouco de suco, um pouco de óleo e um pouco de sal para você tomar um banho, tá? Se banhe por quê? Você vai tomar o banho, você vai consagrar, já está consagrado. Aí você vai dizer, o Senhor, que esse sal me purifique, me santifique, me limpa, né? Faz uma limpeza, tira tudo que não convém de ti. Aí vem com sangue, porque o teu sangue tem poder para limpar, purificar e santificar e perdoar pecados. E que o óleo da unção traga renovo e uma unção nova sobre a minha vida. É isso que quando a gente está tomando banho com esses elementos, a gente tem que declarar, profetizar sobre a nossa vida. Amém? Mas vamos orar no sal. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós consagramos agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, para aqueles, Senhor, que prepararam nessa noite o sal, o óleo e o suco de uva, porque não tinham nos outros dias. Eu não só consagro, Senhor, esse sal, como cada partícula desse sal para quebra de maldições.
Aonde esse sal tocar, onde ele for, ele purifique, limpe o ambiente de todo demônio, de toda obra de inveja, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Pai, que ele haja unção de quebra de maldições. Eu também oro, Senhor, por aqueles que nessa noite também prepararam o suco de uva e o óleo da unção, Pai. Consagra esses 3 elementos para que quando teus filhos venham tomar banho com ele, ainda nesta madrugada, que o sal venha descarregar toda inveja, toda palavra contrária, tudo aquilo que o inimigo armou, projetou contra as vidas dessas pessoas. Pai, que esse sal tenha unção para quebrar. E quando, Senhor, o suco de uva estiver sobre eles, o teu sangue tem poder para libertar, limpar, para salvar e perdoar pecados. Que o Senhor venha perdoar todas as nossas iniquidades, transgressões, seja em gesto, pensamento e atitudes. Pai, com esse óleo também consagrado e ungido, venha ser uma unção nova, uma unção de vitória, uma unção de conquista, uma unção de bênção de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, pois assim nós consagramos e ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Babi Ferreira, quando eu orava aqui, eu não sei, me responde aí, se você preparou o sal, o suco de uva e o óleo. Quando eu orava aqui, o Senhor falava para mim, diz para Babi, né? Fazer 7 dias banho. Tomar durante 7 dias o banho com sal grosso, com suco de uva e com óleo da unção. Porque o Senhor quer quebrar na tua vida maldições hereditárias. E esse banho vai te limpar, vai te lavar com sangue e vai te purificar. Eu não sei se você tem uma quantia suficiente para 7 dias, mas eu te peço que você compre amanhã, compra suco de uva, compra o Tang mesmo, né, que é mais em conta, você vai fazer o suco, não importa. Que você compre o suco de uva, mais sal grosso, e mais, se possível, uma porção de óleo, ainda que seja de 10 ml para cada banho. E cada dia você vai tomar um banho. E esse banho você vai estar falando o que eu ensinei aqui. Durante 7 dias, não quebra. Porque você vai sentir. Você vai sentir o teu corpo liso. Você vai sentir que a moleza vai estar saindo. E Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Tu crê? Então faz, porque quando terminar, no prazo de 7 dias, no último banho, Deus vai quebrar um cativeiro, uma maldição herdada, adquirida sobre a tua vida, de mudança de atitude e postura, que vai abrir portas para ti. Tu crê? Então faça e toma posse em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, finalizar. Amanhã é o último elo. Eu vou orar ainda, mas amanhã eu vou estar orando aqui quebra de maldição, principalmente na tua vida financeira, tá? Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar amanhã com as bênçãos dos céus e da terra, com a prata e com ouro e com as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Tu crê? Então amanhã eu te peço que tu prepare uma porção de pães e nós vamos orar para que Deus venha multiplicar, para que a bênção da porção dobrada esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tu crê? Então prepara amanhã os pães, prepara mais pães se possível, para você dar para tua família, para você abençoar outras vidas também, tá? Aí o que a gente vai fazer com esse pão? Ainda não sei. O Senhor vai falar amanhã, porque a direção é dele e ele que está no controle, amém? Vamos orar? Vou finalizar aqui, porque já estou no meu horário mesmo, eu preciso acordar muito cedo amanhã, amém? Ainda vou fazer minha oração e vou apresentar também a caixinha de oração no meu momento de oração ali, amém? Amanhã quem vai... Não esqueci do sal, tá? Mas amanhã tem a sorteio e o Senhor mandou entregar para Dona Edi esse sal grosso, viu, Dona Edi? Então me diga o horário que a senhora está em casa para mim ir lá levar o seu sal, amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, graças te damos por esse elo, pelas tuas graças imerecidas sobre as nossas vidas, pela grandeza, Senhor, da glória do que está por vir, que já está preparada para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Abençoa, abençoa, curando, sarando, libertando, dando provisão, salvação, dando bênçãos financeiras dos céus e da terra. Abençoa essa casa, esse lar, essa família, que o Senhor esteja presente, cercando essa casa com muralha de fogo, cobrindo com teu manto, colocando, Senhor, teus anjos acampados dentro de cada lar, dentro de cada casa, e que todo mal bata em retirada. Que o Senhor abençoe os teus filhos nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém. Aperta o coraçãozinho aí, que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, que a paz do Senhor reine no nosso coração, que você tenha um sono abençoado, um sono reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia, com novidade de vida. Fique na paz de Cristo. Deus abençoe.